Agora para falar sobre corrupção, isso porque o Brasil piorou 2 posições no ranking mundial da corrupção, isso de acordo com o levantamento realizado pela Transparência Internacional. Entre 180 países analisados, o Brasil ocupou a posição de número 96 no índice de percepção da corrupção. Esse resultado do país fica abaixo da média mundial e da América Latina. O relatório também cita investidas antidemocráticas de Bolsonaro. E eu queria saber, começar por você, Sakamoto, quais foram os pontos principais que pesaram aí para a piora desse resultado? Olha, o resultado, né, ele leva em consideração interferências, por exemplo, indevidas do governo Jair Bolsonaro em órgãos de combate à corrupção. Vamos lembrar, né, foi público e notório, inclusive isso levou, todo aquele escândalo levou à saída do ex-ministro Sérgio Moro do governo Bolsonaro, né, no primeiro semestre do ano passado, né, quando o Jair, naquela reunião fatídica de 22 de abril, né, ele chegou e falou, olha, né, eu não vou deixar chegarem na minha família, os meus amigos, né? Vou interferir sim e meteu a mão peluda em cima da Polícia Federal, né? E vem fazendo isso, né? Vamos lembrar um caso super recente, não precisa ir tão lá atrás, Alan dos Santos, né? Procurado pela Justiça Brasileira, ele foi os delegados, as pessoas na Polícia Federal que foram responsáveis por enviar os dados para a Interpol, tudo por levar adiante, né, o pedido do Supremo Tribunal Federal com relação ao Alan foi tirado da sua vaga, né? O Alexandre Saraiva, que estava investigando, na verdade, inclusive indícios de corrupção, né, envolvimento do ex-ministro Ricardo Salles, então ministro do Meio Ambiente, na questão do desmatamento da Amazônia, né, com liberação ilegal de madeira, também foi afastado, ou seja, essa mão peluda de Bolsonaro nesses órgãos de monitoramento e controle, como a Polícia Federal, foi destacado. Outra coisa que foi destacada foi, inclusive, o orçamento secreto, aquele dinheirão, aquela derrama, né, que foi repassada a parlamentares, deputados, senadores da base aliada, através das emendas de relator, né, em que você não sabe nem para quem foi, o dinheiro vai ficar naquela rubrica, na assinatura do relator no orçamento, ninguém sabe para onde vai, mas vai principalmente esse dinheirão para pessoas que apoiam o governo, também foi citado. E as próprias revelações da CPI da Covid, que mostraram como pessoas de dentro do governo Jair Bolsonaro, pessoas de dentro do Ministério da Saúde, participaram de negociatas que poderiam ter aumentado o preço da vacina e que só foram abortadas exatamente porque a CPI da Covid agiu. E vamos lembrar também, né, que o próprio, nesse processo todo, também é considerado o fato de que nós temos na presidência da República um patriarca das rachadinhas, né? O próprio Jair Bolsonaro é uma pessoa que, antes mesmo de ser presidente, não tinha nenhum trato com o dinheiro público, tanto é que tomava parte do salário das pessoas que trabalhavam para ele e para sua família, segundo denúncias veiculadas pela imprensa. Foi até baixando o tom ali no discurso de combater a corrupção que foi eleito, né? Mas, Joel, no período ali da Lava Jato, alguns analistas apontam que a posição do Brasil até vinha melhorando, mas depois, quando começou ali a reação em Brasília contra a Lava Jato, isso porque começou a chegar nos poderosos, começou a dar uma recuada, ou seja, quando estava só empresários, tudo bem, mas aí quando começa a se aproximar de Brasília, a coisa muda? Começou uma reação que só conseguiu realmente se fazer valer agora no governo Bolsonaro. E não vamos ser ingênuos, não, né? Não foi só o Bolsonaro, não foi só o governo dele, embora tenha ajudado. Ele ajudou de forma decisiva a enterrar o combate à corrupção e a sabotar iniciativas. Por exemplo, uma coisa simples, a aprovação da prisão em segunda instância. Pensem como ia reduzir a impunidade nesse país, né? Como tantos processos contra criminosos de colarinho branco terminam, não é nem porque ele foi inocentado de fato, é porque tem recurso atrás de recurso, até que um dia prescreve. Então, há uma medida simples como a prisão em segunda instância, o governo poderia ter levado adiante. O governo, como o Sakamoto lembrou bem aí, aparelhou o que pôde da Polícia Federal, de órgãos de controle. Podemos pensar na corrupção e na falta de fiscalização ambiental, inclusive, também. Na própria Receita Federal, o governo está tentando aparelhar, enfim, tudo que protege os interesses da família, o governo tem tentado dar um jeito de melar o combate à corrupção ali.
E a jogada mais simbólica nesse processo todo foi, sem dúvida, a saída do Sérgio Moro, né? Quando o Sérgio Moro saiu, foi a gota d'água. Ele que se queimou muito no governo, que engoliu muito sapo no governo, até ele, uma hora, disse: não, agora não dá mais, esse governo não tem comprometimento nenhum com o combate à corrupção. Então o governo fica com essa marca, ele agora está aliado com o que há de mais fisiológico e, sim, corrupto na política brasileira, e que é o que o próprio Bolsonaro é e sempre foi. Ele sempre foi um político fisiológico, a família dele sempre esteve envolvida nesses esquemas de rachadinha que hoje em dia a gente conhece tão bem. É assim que ele fez a sua fortuna, a fortuna dos seus filhos. Então sempre foi corrupto, fingiu que era um paladino do combate à corrupção ao longo de alguns anos para fazer campanha, e agora, depois de menos de um mandato, já se despiu completamente daquela fantasia e mostra a que veio e aquilo que ele sempre foi, um defensor dos interesses mais venais e mais corruptos da política brasileira, que não vai fazer nada de diferente, vai só fazer pior, inclusive nessa área.